Olá, pessoas amadas. Pode ser um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está me vendo agora. Mas eu não podia de deixar de falar de um assunto que é muito difícil até falar sobre isso, porque todas as pessoas, a maior parte das pessoas conhece. Eu conheço de perto, que é sobre a pedofilia, o abuso sexual de impúberes, de pessoas pequenas, menores. Muito difícil falar sobre esse assunto e discutir abertamente, porque quando acontece, as famílias têm a tendência de empurrar isso para debaixo do tapete e só cuidar na sua intimidade. E é lógico que esses dias, acho que foi fim de semana, veio, a semana passada, veio à baila o assunto da pedofilia, que teria sido praticado por um youtuber famoso e todo mundo desceu a lenha. Mas olha, é muito difícil saber e reconhecer. Pelo que nos consta, eles não assumem isso. Eles fazem bem escondidinho. Ele não quer que ninguém descubra essa fraqueza, não sei se é do caráter, não sei se é de personalidade, é uma doença da mente. Essa prática monstruosa geralmente acontece e é praticada por pessoas da intimidade de dentro da família. Na família, muitas vezes é um pai, é um avô, é um irmão, é um primo. Então a pedofilia, ela está presente e muitas vezes a gente recebe nas escolas crianças marcadas, crianças totalmente transtornadas por essa prática monstruosa de pedofilia e também de maus tratos. O Estatuto da Criança e Adolescente foi criado em 1990 com o intuito de proteger crianças, jovens e adolescentes da violência. A matança e o massacre ainda não parou até hoje, principalmente na gestão do atual governo Bolsonaro. Sim, a ministra Damares deveria cuidar dessa área no seu ministério. Cuidar de mulheres, de crianças, de indígenas, em proteção, mas ela é completamente demente. Ela tem traumas pelo abuso que ela sofreu sexual enquanto criança e não teve tratamento adequado. Ela não tem competência nenhuma para cuidar desse assunto tão importante na vida do povo brasileiro. 24 de janeiro de 1890 foi instituído o casamento civil. Uma das primeiras leis, da nossa república foi separar a igreja do Estado e instituir o casamento civil. As pessoas se convencerem a se casar no civil, Falando do casamento, que eu nunca incentivei, até bem pouco tempo atrás, até meados do século 20, as meninas se casavam com 12, 13, até 14 anos. E tinha o quê? 10, 14, 17, 22 filhos. Elas casavam e iam procriando. Sofria tanto para parir os filhos e eles não cresciam, morriam na sua maioria, Quantos maus assolavam as crianças das regiões do interior do país. As primeiras menstruações, elas já estavam se preparando para casar. Muitas começavam a fazer o enxoval da noiva. As famílias começavam, porque logo estaria pronta para o casamento. Porque hoje, a menina, ela pode aproveitar mais a sua infância. Agora, os casamentos entre os pares, principalmente se a menina é muito nova, ela tem que
ser decidida em cartório. A sociedade patriarcal, ela instituiu o casamento. Eu penso, por isso que eu não criei minha filha para se casar, porque é a posse do homem ao corpo e o ventre da mulher. Não concordo com isso. Assim como não posso concordar com a mulher ter, às vezes, que se prostituir para ganhar o pão dela. Ela também tem que ter prazer. Se ela for se relacionar com um companheiro, com um homem, ela tem que sentir prazer nessa relação. E não exigir dinheiro em troca dessa relação para ela sobreviver. Muitas vezes a mulher, ela vai para a prostituição porque não sobrou muita coisa para ela fazer. Mas, estava falando sobre o casamento, sobre o patriarcado que instituiu esse tipo de união para se apropriar do corpo e do útero da mulher. E de que as meninas geralmente nem aprendiam a ler e escrever, não iam para a escola, elas ficavam aprendendo os afazeres domésticos para ser uma boa esposa, uma ótima esposinha. Ai, que triste, né? Noivinha. E até hoje, meninas se casam no estado nos estados islâmicos, né? Muitas vezes elas se casam meninas, né? Tem ainda isso. É bem escondido, mas tem. E algumas meninas morrem durante as núpcias. Elas não aguentam, elas não resistem. Elas acabam morrendo. É muito triste. E sobre a prostituição também, elas são muito condenadas pela sociedade. Elas são muito condenadas. Começa já na história do cristianismo a Maria Madalena, que até hoje, reconhecidamente arrependida, a puta arrependida da vez, não é? Até hoje ela tem outros escritos apócrifos que é amplamente divulgado que Maria Madalena não era uma prostituta, não era aquela prostituta lá dos evangelhos. Maria Madalena era uma discípula e a preferida de Jesus. Eu nem acredito em Jesus como aquele que eles descrevem, né? Como sendo o filho de... mas é tanta conversa que vem colocar na nossa cabeça que eu vou contar para vocês. É muito triste a gente olhar para a nossa história e ver o quão explorada, o quão escravizada é a figura da mulher, a figura feminina. Então, nós temos que mudar. É lógico que hoje muitos avanços conquistamos, mas ainda hoje existe uma diferença entre o tratamento da sociedade mulher e homem. Vocês sabem bem do que eu estou falando. A mulher, ainda na sociedade brasileira, principalmente essa atual, a mulher é considerada o quê? Uma cidadã de segunda classe. Pouco. É pouco. Gente, por favor, nós temos que melhorar. Beijão para vocês, tchau. Falei demais até já hoje. Beijinho, até mais nos ver.